E o tema dessa noite é justamente crenças que nos mantêm no mesmo lugar. Não sei quantos de vocês já se sentiram em algum momento da sua vida andando em círculos. Sabe? Mas não é em círculos daquele ponto de vista que o apóstolo prega sobre o espiral. Não é você dar uma volta, chegar no mesmo ponto, porém de uma outra perspectiva. Não, não é esse. É você passar um ano inteiro, você ter projetos, você ter um caderno de sonhos, você fazer uma lista de alvos, de objetivos, de coisas que você quer realizar na sua vida, na sua família, na sua casa, com seus filhos, marido, fisicamente falando, espiritualmente, intelectualmente. Quer dizer, a gente tem esses cadernos de sonhos e esses projetos pessoais. Mas eu não sei quantos de vocês já perceberam em algum momento, já se pegaram trabalhando, ou passando janeiro, passando fevereiro, passando o ano todo, depois chegando naquele mês de dezembro, o mês do caderno de sonhos, o mês de fazer projetos para o novo ano, o mês de avaliar o ano que passou, e você percebe assim, meu Deus, a sensação que eu tenho é que eu andei e não saí do lugar, ou voltei no mesmo ponto que eu estava no ano anterior. Sabe, queridos, Deus quer dar um basta nisso. Deus quer dar um basta nisso. E você? Pergunte para o teu irmão, e você quer dar um basta nisso? Amém? Mas nós precisamos ser confrontados, ou sermos transformados, de fato, na nossa mentalidade. E nessa noite eu quero falar em especial nas nossas crenças. Diga crenças. O que são crenças? Crenças hoje é um termo muito comum usado em treinamentos, em coach, em estudos, escolas e tantas coisas que você vê na internet, cursos e tudo mais. Mas o que são crenças dentro da nossa linguagem bem simples para a gente poder trazer a palavra de Deus para quebrar essas crenças que muitas vezes nos faz andar em círculos. Crenças são conceitos que se tornaram verdades no decorrer da nossa vida. Nós construímos a nossa vida sobre algumas crenças, sobre alguns conceitos, sobre algumas ideias, sobre algumas percepções, sobre algumas falas. Nós construímos a nossa vida sobre, pensa num fundamento, a gente constrói a nossa vida sobre algumas ideias, sobre algumas coisas que nos ensinaram e nós aprendemos daquela maneira, nós entendemos o mundo daquela forma. Às vezes nós tivemos uma experiência que nos fez aprender uma lição a partir de um conceito, a partir de uma situação, e aquilo se tornou uma crença. Olha, cuidado com as pessoas desconhecidas, porque elas são perigosas. Olha, não converse com estranhos. Olha, cuidado, não faça uma viagem sem planejar, porque você pode passar uma necessidade, ou você pode ir e não voltar mais. Existem um monte de crenças que muitas vezes nós falamos sobre ela, fazemos coisas baseadas nela, mas nós não sabemos nem quando foi que ela se instalou na nossa vida. E muitas dessas crenças, de fato, elas determinam como nós enfrentamos os desafios da nossa vida. Queridos, todos nós passamos por desafios, dias desafiadores, fases desafiadoras, circunstâncias desafiadoras. Todos nós vivemos desafios, e desafios nos levam a tomar decisões. Diga, desafios nos levam a tomar decisões. E muitas das decisões que tomamos, elas são fundamentadas nas nossas crenças. Por isso que às vezes alguém vem de fora
e tenta nos mostrar um caminho, tenta nos mostrar uma maneira de tomar uma decisão, e você diz, meu Deus, como que eu não tinha visto assim? Como que eu nunca olhei sobre essa perspectiva? Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem uma crença diferente da sua. Não é crença espiritual, não é fé. Estou falando crença como um conceito de vida diferente do nosso. Existem crenças que nos capacitam a superar. Porém, existem crenças que faz com que a gente se sinta incapaz. São crenças diferentes. Às vezes você está passando por uma situação e alguém diz para você, ou te dá um conselho, te dá uma direção, ou te ensina alguns caminhos, e você diz, nossa, mas para você parece tão fácil. Para você parece tão possível, por que para mim parece tão difícil, tão insuperável, tão difícil de colocar em prática? Às vezes nós procuramos um conselheiro, procuramos alguém para nos dar uma direção, e aquela pessoa nos dá um caminho que é tão possível, e para a gente é tão árduo e tão difícil. Por quê? Porque as nossas crenças, muitas vezes, nos faz com que a gente se perceba, se entenda, se veja como alguém limitado ou como alguém incapaz. A mentalidade de escassez, que é o tema da nossa série, a mentalidade de escassez não lhe permite, não nos permite desfrutar da abundância como uma promessa e como uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Queridos, nós ouvimos muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas, ainda mais nesses dias que estão, né, que a internet está calorosa no que diz respeito a esse tempo político que a gente está vivendo. São tantas divergências de mentalidade, são tantas divergências de opinião que a gente pensa, meu Deus, será que a gente está vivendo todo mundo, cada um num país diferente, cada um numa realidade diferente? Porque aquilo que é bênção para um, foi maldição para o outro. Aquilo que eu vejo como algo, uau, algo abençoador, para outros foi uma coisa, sei lá, que trouxe perdas, que trouxe uma maldição. Então nós, em especial nós brasileiros, nós temos uma mentalidade de escassez. Nós temos, queridos, infelizmente. Quando a gente vai para outro país, a gente percebe o quanto nós nos subestimamos, o quanto a gente se vê pequeno, o quanto muitas vezes diante de um outro país a gente se acha inferior, a gente começa a dar uma lista de qualificações negativas sobre a nossa terra, sobre as pessoas, sobre o governo, sobre a igreja, sobre tudo. Nós temos uma mentalidade de escravidão, nós temos uma mentalidade de escassez. Por isso, a igreja, ela é um agente transformador na vida de famílias, na vida de pessoas, na vida de homens, mulheres, independente da classe social, independente do lugar que ela mora, independente da condição intelectual, do grau de estudo que ela tem, independente, todas as pessoas que chegam na igreja, elas recebem uma mesma palavra: olha, tudo é possível ao que crê, e você pode sair da condição em que você está, do seu estado atual, e ir para algo maior, melhor, infinitamente maior do que você tem pedido ou pensado. Por quê? Porque o nosso Deus é quem nos dá os recursos e não a nossa história. Posso ouvir amém? Essa é a pregação do Evangelho. Jesus foi o maior libertador de mentalidades que já houve na história. E como Jesus quebrava esse espírito, essa mentalidade de escassez, fazendo uma pergunta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta, ela é assim, é uma pergunta que vai no profundo do indivíduo. Porque na maioria das vezes, nós queremos assistencialismo. Na maioria das vezes nós queremos ajuda. A gente não quer mudança. Quantas pessoas você já ajudou essa semana? Tem gente que ajuda um monte de gente.
Mas quantas pessoas procuraram você para mudarem de vida? Não, porque mudar de vida envolve mudança de mentalidade, envolve mudança de atitude, de comportamento, de pensamento, mudança de rota. Conversão é de fato mudar a rota da sua vida. É dar as costas para aquilo que te oprimia, para aquilo que te escravizava, para aquilo que te humilhava, para aquilo que te encantava, e você agora virar-se para um destino abençoado que Deus tem para você. Amém? Agora, queridos, a mentalidade de escassez, me perdoe se você discorda de mim, mas a mentalidade de escassez é confortável. Porque sempre alguém vai estender a mão para aquele que é ou que se apresenta como necessitado. Todo mundo. Todos nós gostamos de ajudar aquele. A gente se sente bem. A gente se sente bem. Ajudando alguém que está com uma necessidade. Você vai dormir em paz. Parece que você cumpriu uma missão. Hoje eu ajudei alguém que me pediu. Eu não estou falando para você parar de fazer isso. Por favor, não pare de ajudar as pessoas. Mas olhe para aquela pessoa que você está ajudando de uma maneira mais comprometedora, mais comprometida. Mais comprometida. O que queres que eu te faça? Porque o cego era óbvio. Ele queria, para Jesus, o que o cego ia responder? Não quero ver. Mas ele podia dizer, não, eu quero uma bengala nova. Quando Jesus chegou para aquele paralítico no tanque, ele disse, o que te impede de ser curado? Eu não tenho quem me põe no tanque. Você quer ser curado? Eu não tenho quem me põe no tanque. Que pergunta? Uma resposta não tinha nada a ver com a pergunta. Você quer ser abençoado? Ah, Jesus, espera aí que eu quero contar a minha história. Você sabe onde que eu moro, Jesus? Você sabe qual é a minha história? Você sabe quais são os meus traumas? Quais foram as minhas frustrações, as minhas decepções? E a gente começa a contar a história para Jesus. Jesus, desculpe, mas Ele já conhece a sua história. Ele é conhecedor das suas labutas. Ele é conhecedor das suas dores. Ele é conhecedor dos seus pecados. Ele é conhecedor dos seus traumas. Ele é conhecedor. A palavra do Senhor diz que o Senhor esteve com você em todo o tempo da sua vida. Amém? Se o Senhor esteve com você o tempo todo, o Senhor é conhecedor de toda a sua história. Então o Senhor não está interessado em que você conte a sua história do seu ponto de vista. Ele quer sim transformar a sua história sob o ponto de vista dele. A mentalidade de escassez nos bloqueia e nos impede de desfrutarmos da abundância que Ele tem como promessa. A mentalidade de escassez, ela se fortalece a partir de crenças construídas no decorrer da nossa vida. Então, querido, sabe aquela história? Tem pessoas que quanto mais pobre é, mais pobre fica. Você já viu isso? Eu já vi. Eu já vi gente que parece assim, meu Deus, parece que o negócio não vai, sabe? O negócio desandou de um jeito que você pensa, não vai ter pior. Fica. Por quê? Porque a mentalidade de escassez, ela se fortalece. A pobreza se fortalece, o pecado se fortalece, a imoralidade se fortalece, a mentira se fortalece. Queridos, toda a mentalidade de escassez se fortalece a partir das crenças que eu construí no decorrer da minha vida e que me faz acreditar que eu pertenço à condição em que eu nasci. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você não pertence à condição em que você nasceu. O Senhor é aquele que nos tira do império das trevas e nos traz, e nos faz, e nos promove, e nos tira desse império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. As coisas antigas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Quando você conhece Jesus,
o novo se apresenta diante de você, e o Senhor diz: eis que faço em ti coisas novas. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, diz assim, vamos ler juntos. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe. Isso aí é geografia. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Próximo versículo. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Queridos, Deus é um Deus conhecedor da sua geografia. E Deus é um Deus que expande você na sua geografia. Deus é um Deus que tem projetos para você na sua geografia. Deus é um Deus que tem promessas para você na sua geografia. E o Senhor te apresenta algo maior do que os teus olhos veem, como, não é objeto de conquista, mas é como ponto de conquista. O Senhor não é um Deus de coisas pequenas, o Senhor é um Deus de coisas dimensionalmente grandes. Você não foi salvo para ficar transitando entre um deserto e outro. Amém, queridos? Preste atenção no que eu vou te falar. Nós temos, é interessante, nós temos as estações do ano. E cada uma delas há peculiaridades. Cada uma delas há flores, cada uma delas há frutos, em cada uma delas há beleza, em cada uma delas há prazer e em cada uma delas há dor. São as estações do ano. Existem estações que são áridas, e existem estações que são abundantes. Nós passamos por cada uma delas. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não foi salvo para ficar só no inverno. Quer dizer, apóstolo, a minha vida é um inverno. É árduo, é difícil. A sua vida, meu querido, você não foi salvo para viver de deserto em deserto, de luta em luta, de guerra em guerra, de caos em caos, de situações adversas para outras situações adversas. Você não foi salvo para viver, sabe, de maná em maná. Maná era aquele pãozinho, né, com aspecto de sagu, que caía todos os dias nas mãos do povo de Israel. Com qual objetivo? Qual o objetivo, você sabe? Para que eles não morressem de fome no deserto. Não era para que eles pudessem aprender a fazer receitas, para que eles pudessem fazer um dia salgado, um dia doce, um dia com vinho, um dia com óleo, um dia com azeite, um dia com castanha. Não, não, não. Era para que eles não morressem de fome. Era uma provisão. Não era a novidade da terra. Tanto que quando eles entram na terra prometida, quando eles entram em Canaã, o texto diz: cessou o maná.
Por quê? Porque na terra de Canaã tinha frutos. Eles tinham que trabalhar a terra, lançar semente, cuidar da semente. Eles tinham que trabalhar a terra para colher e para comer da novidade da terra. Mas enquanto não havia novidade da terra, havia provisão. Deus não te salvou para que você fique ali só de maná em maná. O Senhor quer te dar abundância de frutos na sua vida. O Senhor quer te dar abundância na sua mesa. O Senhor quer te dar abundância nas obras das suas mãos. O Senhor quer te abençoar. O Senhor tem uma promessa para você. Onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor te dá por herança. Onde você colocar as suas mãos, a bênção do Senhor vai se manifestar. O Senhor tem uma bênção para você, querido, que você vai abençoar outras pessoas com aquilo que Deus tem te dado. É o seu testemunho. Agora tem que mudar aqui, ó. Porque às vezes a gente acha que já estamos vivendo o melhor da terra, ou no melhor da terra. Queridos, há uma oportunidade de recomeço para você. Em Deus você pode começar algo novo. A Bíblia chama de terra boa que mana leite e mel. Mas você pode dar o nome que você quiser para essa oportunidade que Deus te abre. Você precisa aprender a dar um nome para aquilo que você está buscando, para aquilo que é a sua promessa. Dê um nome para a sua promessa. Dê um nome para a sua promessa. A promessa para os filhos de Israel era qual? Canaã, terra boa que mana leite e mel. O Egito era uma representação de escravidão, de trabalho, de opressão, de humilhação. Já tinha sido, em um tempo remoto, já tinha sido socorro, já tinha sido a provisão de Deus para que eles não passassem fome, mas se tornou opróbrio, se tornou humilhação, se tornou opressão. Não permita que aquilo que um dia foi bênção na sua vida se transforme hoje num objeto ou em algo opressor sobre você, querido. Às vezes nós somos oprimidos por alguma coisa que um dia já foi livramento, já foi provisão, já foi a mão de Deus se movendo sobre nós, em nosso favor. Então não se sinta confortável, ou não se coloque numa posição de confortabilidade diante de algo que você está vendo que já não está mais suprindo você. É preciso se movimentar em direção a algo novo. O texto que lemos diz que era uma jornada, que deveria ser uma jornada de quantos dias? De quantos dias que deveria ser? Uma jornada de 11 dias. 11 dias. Até a porta de entrada para Cades Barneia. 11 dias. Se tornou 40 anos. Rodando. Não é 40 anos conhecendo lugares diferentes, não. Era 40 anos no mesmo lugar. Uma jornada de 11 dias, que pelas razões descritas, e se você quer saber mais detalhes sobre isso, leia todo o capítulo 1 na sua casa. E você vai perceber toda essa jornada que se transformou em 40 anos. E o pior, sabe o que foi? Que aqueles que passaram 40 anos como peregrinos no deserto não puderam entrar na terra. Não puderam entrar. 40 anos ali esperando o quê? Esperando morrer todo mundo para entrar os filhos. Oh, tristeza. Você saber que você saiu de uma condição com uma promessa, com uma palavra, e você chegou diante da tua promessa, diante da tua bênção, você olhou para ela, não tomou posse dela, não acreditou nela, desdenhou dela. E aí o Senhor diz assim, o texto é tão triste, irmãos, quando você termina o capítulo 1, dá a volta. Eu acho um dos textos mais tristes da Bíblia, eu particularmente, que o Senhor diz para ele, agora você volta e vai se instalar no deserto. Sabe? Essa viagem do Monte Sinai era de 11 dias. O que os atrasou por 40 anos? Foram os inimigos? Foram as circunstâncias?
Foram as provações? Foi o deserto que era árido demais? Não, não foi nada disso. Mas foram as crenças que eles tinham, que os fizeram se sentir, preste atenção nisso, mais aptos ao deserto do que aos desafios da nova terra. Tudo que é novo é desafiador. Tudo que é novo é desafiador. Diga para o irmão que está do teu lado, tudo que é novo é desafiador. É desafiador, queridos. Aquele que é fleumático, ele não gosta muito de coisas novas, não. Gosta de sair do seu, sabe? Daquilo que é confiável. Mas tudo que é novo, por isso que às vezes um fleumático é capaz de morar uma vida inteira na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo lugar, ter o mesmo emprego. Você fala assim, não, é porque ele é apaixonado por isso. Não, é porque ele é fleumático. O novo é assustador. Em compensação, o sanguíneo. Ah, meu Deus, a sina do sanguíneo. Quando ele acorda de manhã, no conforto da vida, ele olha para a janela e diz, meu Deus, que vontade de morar lá na Irlanda. Agora pensa num fleumático casado com um sanguíneo. São seus apóstolos, mais ou menos. Joel moraria uma vida, ele morou, né, como solteiro, uma vida numa mesma casa. Eu morei em mais de 50, com meu pai e minha mãe. E tem hora que eu acordo lá em Penedo, abro a minha janela e falo, ai meu Deus, me deixa morar um mês em Israel. Aí Joel fala, por que Israel? Sei lá, eu quero acordar e olhar para a Porta Dourada. Mas também estou aqui firme, estou na mesma casa já tem 8 anos. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos que é o conforto que não nos permite coisas novas. Não. São as nossas crenças. E às vezes, as nossas crenças, ela nos leva a viver no deserto. Porque uma coisa é você ter crenças que te desafia para o novo. Não estou falando de morar em cada cidade, não estou falando de aventura. Eu estou dizendo de ser estimulado ao novo, estimulado a novas experiências com Deus, estimulado a fazer algo diferente, a ampliar os seus horizontes, a ampliar a sua geografia, a ampliar o seu conhecimento, a ampliar a sua entrega, a ampliar o seu ministério, a ampliar o seu servir a Deus, a ampliar as coisas que estão ao seu redor. Eu estou falando sobre abrir-se para o novo. A mentalidade de escassez, ela nos resiste a avançar, e ela nos faz andar em ciclo, porque nós estamos modelados por crenças, estamos modelados por pensamentos medianos. Aquilo que nos é seguro, aquilo que não nos desafia. Eu não quero aqui falar contra temperamentos, personalidade, história de vida, não. Eu estou querendo mexer com a sua história atual, com o seu estado atual, porque às vezes a nossa insatisfação com o estado atual só nos leva a nos tornarmos murmuradores. Às vezes a gente só murmura pelo estado em que estamos, e não permitimos que Deus faça algo novo, que nos movimente, que nos tire desse estado atual. Muitas vezes nós somos exatamente resultados da nossa mentalidade de escassez. Passamos tempo demais andando em ciclos, não avançamos. Nós estamos retardando o rompimento com o deserto. Estamos retardando aquilo que poderia ser um mês, aquilo que poderia ser 2 meses, aquilo que poderia ser um ano difícil se torna 3, 4, 5, uma vida, uma história. Deus tem uma terra boa que mana leite e mel para a sua vida. Deus tem promessas para a sua família, para a sua casa. São promessas de abundância.
São promessas de bênção sem medidas. São promessas de transbordar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. De tornar você um testemunho nessa terra. A palavra do Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Amém? É para isso que a igreja existe. É por isso que nós estamos aqui, ainda na terra. Senão o Senhor nos salvava e nos levava. Se nós estamos plantados nessa terra, é porque o Senhor quer nos usar para fazermos diferença nessa terra. Sabe, meu querido, às vezes os nossos limites não estão em nossos recursos. Hello? Às vezes os nossos limites não estão nos nossos recursos. Força, fé. Não estou falando só de recursos de dinheiro, não. Força, fé, inteligência, oportunidade, família, pessoas que investem e acreditam em nós. Tudo isso são recursos que o Senhor coloca diante de você para te impulsionar. Para te impulsionar. Às vezes você tem uma família, querido, que acredita muito mais em você do que você mesmo. Às vezes você tem um marido, tem uma esposa, tem um patrão, tem um professor, tem um amigo, uma amiga, um vô, uma avó, alguém, um pastor, um discipulador, alguém que acredita muito mais em você do que você mesmo. Então, os nossos limites não estão nos nossos recursos. Mas o nosso maior limitador somos nós mesmos. A sua maior limitação talvez esteja em si mesmo, nas suas crenças, nos seus pensamentos, nos seus conceitos. Que além de combater a palavra de Deus, porque às vezes a gente tem uma mente de combate que não é fácil, não. Às vezes eu estou aqui pregando, você está aqui pensando. Às vezes alguém está ministrando uma palavra. O pastor Arão estava aqui ministrando no domingo. Talvez ele estava ministrando uma palavra e você recebendo ela e dizendo: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com tudo isso, nem tudo é verdade. E a gente fica aqui, pensando, argumentando, construindo uma ideia que possa rebater aquilo que está sendo ministrado. Talvez a nossa maior limitação seja aquilo que nós pensamos enquanto recebemos uma palavra. Como eu disse, que além de combater a verdade da palavra, ainda nos resiste à mudança de mente com relação a Deus. Porque o problema não é só eu resistir à palavra, mas eu resistir mudança. Porque eu vou te falar uma coisa, querido. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela se apresenta, o Senhor apresenta a palavra assim. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra em nós, a ponto de dividir alma e espírito, verdade de mentira, engano de convicção. Sabe, se você tem dúvidas, mergulhe na palavra, deixa a palavra mergulhar em você. Se você tem decisões a serem tomadas, deixa a palavra entrar em você. Se você está ansioso, inseguro, amedrontado, se você está com vontade de desistir, sem entusiasmo, deixa a palavra de Deus entrar em você e trazer vida, vivificar você, amém? Pare de negociar com Deus. Se você quer mudança na sua condição, esteja disposto a abrir mão de crenças. Se você quer fazer mudanças na sua vida, na sua condição, no seu estado atual, se você quer mudar alguma coisa, esteja pronto para abrir mão de crenças. Ah, apóstolo, mas eu sempre pensei assim a vida toda, a minha adolescência toda. Eu sempre olhei no espelho e tive essas convicções. Eu sempre achei que isso era difícil, eu sempre achei que isso era complicado, eu sempre achei, sabe? As crenças que a gente tem diante de algo. Nesse domingo nós somos muito ministrados sobre princípios, no que diz respeito a dízimos, ofertas, primícias, abundância. A gente foi muito confrontado.
A gente recebeu muita palavra, muito ensino. E às vezes a gente quer sair de uma condição para uma outra. Às vezes você liga ali, pega o seu Instagram, você se dispõe a ouvir alguém por uma semana, por 21 dias, por 40 dias. E chega no meio daquelas lives, aquela palavra ou aquela live começa a te confrontar. E você pensa assim, poxa, mas eu gostava tanto de fulano, já não gosto tanto assim. E hoje é muito simples. Quando a gente não gosta de alguém, o que a gente faz? Deixar de seguir. Mas deixar de seguir alguém não significa que aquilo que ele está falando não seja uma verdade. Ele vai continuar falando. Para quem sentir-se interessado em fazer uma mudança naquilo que ele está dizendo. Seja uma mudança física, seja uma mudança no corpo, seja uma mudança na alma, seja uma mudança na mente, seja uma mudança financeira, seja uma mudança conjugal, seja uma mudança na sua vida moral, sei lá. Hoje tem live de tudo. Desde educação de filhos, adolescentes, casamento, vida profissional, carreira, vida espiritual. Você começa a ouvir um sujeito e chega lá ele tem 40 lives, chega lá na 13ª, você já começa a ficar incomodado com aquilo que ele está dizendo, você já começa a questionar, e a gente é assim mesmo. Quando alguma coisa começa a nos questionar, a gente levanta uma bandeira de combate, e a gente começa a combater a ideia. Combater a ideia não significa que aquela ideia que ele está propagando seja mentirosa e que não vai ser verdade na vida do outro. Quem perde é a gente. O Senhor quer te ensinar. O Senhor quer nos ensinar. Semear, colher e desfrutar. O Senhor quer nos ensinar a semear, colher e desfrutar. Agora, se nós queremos, e se nós vamos viver assim, querido, depende do quanto eu estou comprometido com a palavra e com a mudança. Eu quero falar hoje, na próxima quarta-feira, sobre algumas crenças que alimentam a mentalidade de escassez. Vou falar 2 hoje, e na semana que vem a gente termina. Primeira delas, meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Diga comigo, meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Isso é uma crença. Muita gente acha que o seu futuro é determinado pelo seu passado ou pelo seu estado atual, pelo seu presente. E você diz assim, como alguém com o meu passado pode um dia ser feliz? Você já falou isso em algum momento? Não precisa levantar a mão. Como alguém com uma história de vida, como alguém com uma história de infância, de adolescência, com uma história afetiva, com um relacionamento, como alguém que viveu como eu vivi, com as experiências que eu tive, com a história que eu tive, como alguém com o meu passado pode um dia ser feliz? Preste atenção. Ninguém pode deletar o passado. Não temos esse poder. Sinto muito. Você não pode apagar a sua história. Você não pode zerar o seu passado, nem na sua mente, nem nas suas emoções, nem na sua lembrança, na sua memória. Você não consegue apagar. A não ser que você tiver um apagão aí, mental, e aí você vai apagar, mas você não vai apagar a sua história. Talvez você, no decorrer, você se converteu, mora aqui em Volta Redonda, ou mora aí na sua cidade, você se converteu, você sabe quem você é em Cristo Jesus, mas você vai encontrar pessoas que fizeram parte do seu passado, que fazem parte da sua história. E talvez ela vai chegar para você no mesmo ímpeto que ela chegaria em você há 10 anos atrás. E o que você vai fazer com o seu passado? Seu passado está na cruz. Seus pecados estão no mar do esquecimento. Queridos, todos nós
nessa vida, nós cometemos erros e acertos. Todos nós aqui fizemos escolhas. Algumas foram muito acertadas, mas outras foram um verdadeiro desastre. Tem coisa que só de a gente pensar, a gente fica vermelho de vergonha. Ai, meu Deus, por que eu não pensei? Por que o Senhor não colocou um obstáculo na minha frente para que eu não caísse naquele momento? Todos nós vivemos situações e experimentamos, deixa eu falar essa que é mais fácil. Experienciamos. É um verbo chato, né? Porque não é experimentar, mas a gente teve uma experiência. Experienciar, obrigada. Que ela foi talvez desastrosa na nossa vida. Todos nós tivemos experiências, situações, circunstâncias, lugares, ambientes, que a gente ficou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Em algum momento nós fizemos isso. Talvez um dia você acordou numa cama que você falou, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cama? Talvez um dia você amanheceu numa casa e você disse, o que eu estou fazendo nessa casa? Um dia você esteve diante de uma situação que você disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com esse copo, com esse prato, com essa coisa, sabe? Fazendo alguma coisa que você pensou, meu Deus, eu não devia estar aqui. Agora preste atenção, quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar os cativos, isso significa que não importa o que você tenha vivido nessa vida, você pode ser em Cristo Jesus completamente livre do jugo, da acusação, da condenação, da vergonha, do opróbrio, de tudo aquilo que o diabo planejou para envergonhar você. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. O seu futuro não está determinado pelos erros e nem acertos do seu passado. Ou até mesmo pelas situações que você está vivendo agora, no presente. O seu futuro não é resultado. Mas você tem que dar um basta naquilo que um dia foi opróbrio e vergonha. O que você precisa é crer que em Cristo Jesus tudo se faz novo. Como eu faço isso, apóstola? Tome uma postura de caminhar em direção ao alvo. O que Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem uma linha de chegada. Deus tem um lugar determinado para você, querido. Deus tem um ponto de chegada. Deus tem um ponto de descanso. Deus tem uma terra boa que mana leite e mel. Não é o lugar para você se aposentar, mas é o lugar para você viver. Porque a gente pensa nisso, né? Vou perseguir. E quando eu chegar lá... Não, quando você chegar lá. Então, comece a olhar positivamente para o futuro. Positivamente para o futuro. Comece a chamar a existência as coisas que não existem. Pense e fale do seu futuro de uma maneira positiva, construtiva. De uma maneira realizada, abundante. Comece a falar do seu futuro de acordo com o que Deus tem colocado no seu coração e não de acordo com o que você viveu no passado ou até mesmo que tem vivido no presente. Comece a declarar, comece a professar, comece a confessar, comece a declarar a palavra acerca do seu futuro, quem você é, o que você vai ter, o que você vai conquistar, o que você vai fazer. Olhe para o seu futuro com o olhar de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas às vezes a gente olha para o futuro com a voz do diabo sussurrando aqui sobre o nosso passado. O diabo está aqui, lembrando os seus pecados, lembrando os seus erros, trazendo lembranças, trazendo às vezes situações, trazendo às vezes
uma saia justa em alguns lugares, às vezes convites, pessoas. Quantas vezes a gente se vê em lugar e diz, meu Deus, esse lugar aqui me traz o cheiro, a memória, a lembrança, o ambiente do passado. E o diabo está ali aproveitando aquele lugar, aproveitando aquele momento para te acusar, para trazer, para atrair as maldições, as lembranças e as condenações do passado. Você precisa sair daquele lugar logo, você tem que sair daquele ambiente logo. Em nome de Jesus. Tem muita gente que está convencido de que o seu futuro é determinado pelo seu passado. Mas em nome de Jesus nessa noite, essa crença vai ser quebrada na sua vida. Você não é resultado do seu passado. O Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra você. O Senhor tem colocado algo novo sobre a sua vida. O Senhor tem um destino abençoado para você. O Senhor tem um futuro promissor para você. E o seu futuro, ele começa agora. Ele começa a partir da sua atitude, da sua decisão, daquilo que você começa a criar agora na sua mente. O registro atual, o registro nesse momento. Deus te criou para ser príncipe nessa terra. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, segunda crença que alimenta a mentalidade de escassez é: alguém faça para mim, eu não quero assumir nenhuma responsabilidade. Ah, queridos, o novo, na maioria das vezes, é estimulante simplesmente por ser uma novidade. Eu lembro quando eu era criança e adolescente, que coisa boa começar o ano letivo. Caderno novo, livro novo, estojinho novo, mochila nova, tudo novo. O que a gente falava quando a gente começava o primeiro dia de aula com tudo novo? Esse ano vai ser, obrigada, esse ano vai ser diferente. Eu vou ser boa aluna, não vou tirar nota ruim. Vou ser quietinha, não vou fazer bagunça. A gente faz um monte de promessa, né? Porque, olha, o poder de um caderno novo, o poder de um estojo novo, o poder. Agora, quando você chega na escola, que você pisa na sala, o que você procura? Os amigos velhos. Porque um amigo velho dá de 10-0 num caderno novo. E aí, querido, de repente o trem desanda. Então, o novo é muito estimulante. Até que encontra com o velho. O velho tem mais força. O velho te constrange. Ser responsável é responder a todas as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Responsabilidade é isso. Querido, amanhã quando você acordar pela manhã, o Senhor te dá um dia inteiro. Ser responsável para com Ele é você entender que em cada hora há uma oportunidade que Deus está apresentando a você. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, nós ficamos muito motivados. Quantas ordenações a gente já teve aqui, de diácono, de servo, de pastor. Quantas vezes, quantas formaturas a gente teve aqui já, escola de dons, escola de líderes, sabe? Quem aqui já se formou numa dessas escolas? Quem aqui já foi ordenado em alguma dessas ordenações? Diácono, pastor, voluntário, né? Qualquer coisa assim. E como você se sentiu naquele dia do novo? Aquele dia da bênção sobre a sua vida. Aquele dia que você pegou o seu diploma da escola de dons. E você desceu e diz, meu Deus, a partir de hoje, o meu dom vai ser usado. A sua plenitude, a minha célula. E agora? De 0 a 10. Qual é a intensidade daquilo que você recebeu um dia sobre a sua vida? Então, quando Deus nos dá uma responsabilidade, nós ficamos altamente motivados para com ela. Tanto que a maioria das pessoas compra até uma roupa nova para esse dia. O novo chama o novo. Diga comigo, o novo chama o novo.
Mas quando se encontra com o velho engole o novo. Então, quando Deus nos dá uma responsabilidade, nós ficamos muito entusiasmados. Mas quando passa o entusiasmo, muitas vezes nós nem terminamos aquilo que começamos. Nós ficamos exaustos, cansados. Não aguentamos as adversidades e as lutas. Preste atenção, quero terminar falando sobre isso. Responsabilidade não pode ser delegada para outra pessoa. Responsabilidade pessoal não pode ser terceirizado. Não terceirize aquilo que o Senhor te deu. Não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade. Em Êxodo capítulo 32, nós não vamos ler, mas em Êxodo capítulo 32, no versículo 30, diz que Moisés intercedeu no lugar do povo, mas não intercedeu como alguém que estava orando pelo povo, mas alguém que estava se colocando no lugar da irresponsabilidade do povo. Às vezes a gente faz isso por um filho, às vezes a gente faz isso pelo esposo, às vezes faz isso pela esposa, às vezes faz isso pelos pais, faz isso por um amigo. Não é orar por alguém, mas às vezes é orar no lugar de alguém. Quantas vezes, queridos, nós acreditamos que alguém tem que o tempo todo estar orando por mim, o tempo todo está fazendo por mim, o tempo todo está me discipulando, o tempo todo, alguém tem que estar o tempo todo me convencendo a prosseguir, me convencendo a não desistir, argumentando comigo para que eu não deixe a fé, para que eu não volte no pecado. Irmão, em nome de Jesus, quando você se converte, o Senhor te dá uma responsabilidade nessa terra. O Senhor te dá um novo nome, o Senhor te dá um desígnio, diga desígnio. Você é o responsável pela sua semeadura. Amém? Você é o responsável pela sua colheita. A semeadura é uma ação pessoal e voluntária em qualquer dimensão da minha vida. Tudo que eu semeio, eu vou colher. No casamento, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, na minha vida profissional, no que diz respeito ao próximo, à generosidade, abençoar pessoas, tudo aquilo que eu semeio, eu tenho o direito de colheita. Em nome de Jesus, meu querido, não permita que crenças venham determinar quem você vai ser em Deus. Nessa noite eu quero falar sobre essas duas crenças. Na próxima quarta-feira, eu quero terminar essa palavra. Mas eu quero orar por você nessa noite. Debaixo de, talvez, essas duas pequenas crenças que podem paralisar você, ou que podem impedir você de dar continuidade à jornada que começou lá no Egito. O Senhor te tirou do império das trevas. O Senhor tirou você de uma condição que eu não sei qual é, você sabe. Você sabe o nome do território geográfico em que você estava. Talvez você era um religioso, talvez você era alguém promíscuo, talvez você era alguém enganado, talvez você era alguém mentiroso. Eu não sei o nome do seu Egito, eu sei o nome do meu, mas eu não sei o nome do seu. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei o que o Senhor me confiou. Sabe, queridos, é muito importante isso. Você saber de onde o Senhor tirou você. E aquilo que o Senhor tem confiado a você. O teu sim não pode ser determinado pelas crenças encharcadas de conceitos humanos, de limites. Quantas vezes a gente permite que o inimigo lance tantas dúvidas na nossa mente? A gente já acorda duvidando, a gente acorda murmurando, a gente levanta da cama se sentindo como gafanhoto,
E a gente vai dormir, sabe, desistido. Eu não sei, talvez essa palavra nem seja para todos, seja para alguns. Às vezes no domingo a gente se sente tão forte, mas na segunda, literalmente, a gente olha no espelho e diz assim: a realidade é outra. Quantas coisas saem da nossa boca que confessa o contrário daquilo que a gente recebeu. O que Deus quer fazer em nós nesses últimos 2 meses do ano de 2022 vai dar um start na nossa mentalidade. É levar você a entender, crer que as coisas ao nosso redor, elas são infinitamente menores do que aquele que está dentro de nós, agindo, se movendo, se movimentando. Não é passado, não é presente, é a palavra que sai da boca de Deus, é a promessa de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você. As crenças, elas nascem aqui, nos nossos pensamentos. Elas se proliferam aqui. Talvez você ouviu, talvez você presenciou, talvez você veio de uma família, talvez você estudou em algum lugar, talvez você teve relacionamentos que formataram muito do que você é hoje. Tem tanta gente com tanto potencial, mas está estagnado, porque as suas crenças não lhe permitem avançar. E tem gente que já está quase que 40 anos no mesmo lugar, na mesma vida, e com as mesmas frustrações, com as mesmas desistências, com as mesmas histórias, com os mesmos argumentos. Apóstolo, eu não estou 40 não, mas eu estou pelo menos uns 3 anos no mesmo lugar. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos passando, Senhor, por uma libertação nesses dias. Libertação de conceitos, de ideias, de palavras, de frases feitas, de ideias prontas. Ah, Senhor, quantos conceitos e crenças estão dentro da nossa mente, estão em nossa memória, estão em nossas lembranças, e que hoje determina o que fazemos, o que pensamos, o que somos, como reagimos, como nos comportamos no trabalho, na igreja, diante de um conflito, diante de uma conversa difícil, diante de um desafio. Ah, Deus, quantas vezes nós achamos que não podemos, que não vamos conseguir, que eu não mereço, que eu sou pequeno demais. Ah, Deus, quantas crenças, Senhor. Ah, Deus, quantas vezes nós olhamos para a Tua palavra, não somos capazes de crer nela, porque cremos muito mais e acreditamos muito mais naquilo que durante toda uma vida tem nos sustentado. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na Tua palavra, faz de novo na vida dos Teus filhos. Quebra, Senhor, todo engano do inimigo. Quebra, Senhor, os pensamentos enganosos. Senhor,
quebra agora. Senhor, remove agora, Deus, todos os pensamentos de ruína, todos os pensamentos limitantes. Senhor, todas as vezes que olhamos para algo desafiador e nos sentimos atemorizados, toda palavra de murmuração, Senhor, todo engano, toda dúvida, toda procrastinação, Senhor, todos os argumentos relacionados ao temperamento, à personalidade, à formação familiar, em nome de Jesus, nós colocamos tudo isso agora, Senhor, debaixo dos nossos pés. Nós declaramos, ó Deus, que a Tua palavra, ela sim é viva e eficaz. Ela sim, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. Ela sim, Senhor, é luz para os nossos caminhos. Ela sim, Senhor, é transformadora, traz vida. Ela sim é a nossa bússola. Ela sim, Senhor, é o nosso entusiasmo, é a nossa força. Ela sim aponta o destino que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, todo engano, todo aquele que tem vivido até agora debaixo do opróbrio do passado, debaixo, Senhor, das acusações do inimigo sobre o seu passado, em nome de Jesus, cancelamos agora essa voz diabólica, essa voz maligna, essa voz destruidora. Senhor, a voz do deserto, a voz do Egito, a voz do faraó é cancelada agora, é calada agora. A voz do faraó nos ouvidos dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, retendo para que eles não partam, para que eles não celebrem, para que eles não vivam em abundância, para que eles não entrem na terra boa que mana leite e mel. Calamos agora a voz do inimigo sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação agora, Senhor. Nós cancelamos agora toda palavra do diabo contra a nossa nação. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que nós somos a terra boa que mana leite e mel para as nações. Nós chamamos a existência agora, Senhor, toda palavra profética sobre a nossa nação, as palavras proféticas liberadas, Senhor, há décadas sobre a nossa nação. Nós declaramos agora que nós cremos nela, Senhor. Nós não nos intimidamos diante da voz do diabo, mas nós declaramos que o Senhor nos tirou da escravidão, que o Senhor nos tirou do engano, que o Senhor nos tirou do Egito, para que nós possamos entrar no melhor tempo das nossas vidas. E nós nos levantamos como intercessores nessa noite das nossas famílias. Senhor, intercessores da nossa nação, intercessores dos homens de bem que estão espalhados na nossa nação nesta noite, Senhor, em oração, em vigília, em jejum. Nós nos unimos agora e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito e aquele que nos levantou como uma voz para as nações. Recebemos a tua promessa, recebemos a tua abundância sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, tu és fiel, Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos levantar nossa voz e dizer isso. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel. Ouvir Deus e não notícias. Ouvir Deus e não nosso coração. Ouvir Deus e não a pessoa que está do nosso lado. Não que ela não seja uma boa voz, mas a voz de Deus é aquela que aquieta o nosso coração, é aquela que nos tira do deserto, é aquela que nos fortalece quando a gente se sente fraco. Em nome de Jesus. Estamos vivendo dias de muita guerra, mas sabemos que a palavra do Senhor diz que todas essas coisas passam. Todas as coisas passam.
mas a palavra do Senhor permanece. Sabe, queridos, tudo nessa terra passa. Nós somos guerreiros, intercessores, nós somos profetas, somos crentes, somos apaixonados, somos brasileiros, somos pai, mãe, nós somos tudo isso. Mas todas essas coisas, elas passam na terra. Mas a palavra do Senhor é ela que nos sustenta. É ela que faz forte, que nos faz forte. É ela que não nos permite desistir. É ela que nos traz abundância. E é ela que traz provisão. É ela que nos traz prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Apóstolo, não começa no coração? Não. O coração do homem é enganoso. Mas começa aqui, ó. Se você mudar aqui os seus pensamentos, você vai mudar todas as coisas ao seu redor. Não é força da mente, são os nossos pensamentos. Amém? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!